Fala, meus queridos, beleza? Eu sou o Adé, está no ar o Quinto Vento de sexta-feira, o podcast sobre a semana do Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Participe com a gente pelo nosso grupo do Whats, que tá muito legal o nosso grupo do Whats. É só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana, mandar o seu áudio sobre qualquer coisa que você queira, ou a descrição tá aqui no YouTube. Marcão, show, Marcão. Cara, muito show essa semana. Começou mal a semana, começamos puto a semana com o Atlético e Cuiabá, mas estamos terminando a semana com uma classificação épica, histórica e qualquer adjetivo que simbolize o que o Atlético fez hoje que a gente tá gravando na quinta, obviamente, pela classificação muito grande que o Atlético fez. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o que vem agora também pro Atlético nas próximas semanas, mas antes o recadinho da Pacundê. Olá, você conhece a Pacundê? A Pacundê é uma produtora de podcast de Curitiba que preza pela independência e pelo bom conteúdo, com a distribuição gratuita de diversos programas dos mais variados temas, como o Toque Passa NFL, podcast sobre a principal liga de futebol americano do mundo e uma das mais rentáveis do planeta, apresentado por mim, Rafael Bellatini. A Pacundê precisa da sua ajuda para continuar funcionando e produzindo. Acesse apoia.se/Pacundê e colabore. Sendo um apoiador, você participa de discussões sobre os nossos programas, concorre a prêmios mensais e mantém funcionando a engrenagem tão machucada da comunicação independente. Pacundê, podcast sobre todas as coisas. Show de bola, então você que puder ajudar a gente aí com valores bem tranquilos por mês, é só entrar no apoia.se/Pacundê ou escanear o QR Code que está aqui no canto da tela, ou manda um Pix aí no valor que você puder na chave pix@pacundê.com.br. Marcão, fizemos uma live que a gente nunca tinha feito ainda no canal. Primeira live de sorte. Fizemos uma live assistindo o jogo, só comentando o que tava rolando, assistindo junto com a galera, sabendo que tava saindo gol antes. Exato. Mas é do ofício e foi bem legal, então sempre que houver essa possibilidade a gente vai fazer uma livezinha, porque a gente bebe cerveja e se diverte, e que quem tiver com a gente... Exato, e a galera teve uma audiência rotativa boa, entraram principalmente no intervalo, bastante gente entrou lá pra comentar com a gente, e é isso, cada vez a gente vai crescer mais, a gente sabe disso, e foi bem legal fazer, até pelo jogo que foi hoje, que foi um jogo que, vamos dizer que proporcionou bastante cortes na live, né? Foi bastante conteúdo. Então, se você quiser ver de novo, se emocionar lá com a gente, sincroniza com o jogo, que é engraçado. Exatamente. E, cara, se a gente fizesse esse podcast domingo de noite ou segunda, eu ia estar muito puto. Porque realmente o Atlético veio de um jogo contra o Cuiabá chechelento, uma tristeza, foi um jogo horrível. É um jogo que eu espero que o Atlético não faça mais esse ano. Mas provavelmente vai fazer, porque o nosso time reserva é esse mesmo. Mas não vamos falar das partes ruins, né? Vamos falar do fato de que valeu a pena ter dado essa folga aí, que eu não sou muito a favor dessa folga geral, assim, até porque no jogo contra o Cuiabá foram muitas mudanças de posição. Chegou um momento que o Atlético estava com os 3 laterais esquerdos que podia no elenco. Eu não gosto dessas coisas. Já tinha falado semana passada que essa mudança o tempo todo, né, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Mesmo se for para folgar jogador, porque no fim você folga jogador, perde o jogo e coloca esse jogador que você tá folgando num momento ruim do jogo ali, que foi no caso do Terans, do próprio Abner, Nicão. Então os caras jogaram, mas mesmo assim o Atlético perdeu no fim, a folga foi mais ou menos, e o Atlético vem de maus resultados no brasileiro, né? 5 jogos sem ganhar, contando todas as competições fora esse jogo da LDU que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Atlético precisa fazer algumas escolhas aí. Tá claro pra todo mundo que o Atlético, todo jogo que poupar, a não ser que tenha um aborto da natureza, aí o Atlético vai perder. Então, o Atlético precisa ter mais consistência com o time reserva, mas eu acho que é algo que a gente falou bastante na live, e é importante se repetir aqui, o elenco do Atlético é curto. Não tem jogadores bons no banco, a verdade é essa, então você não consegue manter o mesmo padrão. E o Atlético vive um mau momento no Campeonato Brasileiro.
A gente tá perdendo muitos jogos, e além de tá perdendo muitos jogos, mostrando fragilidades defensivas, principalmente, e com pouca criação no ataque. Eu acho que eu não teria, sinceramente, poupado tudo que nem ele fez contra o Cuiabá. Falar agora é até um pouco bizarro, porque a gente foi lá e fez uma classificação épica logo depois por causa dos jogadores poupados. Mas mesmo assim, acho que o Atlético poderia ter feito melhor, até com os jogadores que estavam em campo. O Atlético não chutou uma bola no gol. Foi um jogo muito ruim contra o Cuiabá. E precisa se reabilitar logo no Campeonato Brasileiro. Não vai dar pra ficar poupando sempre. A gente precisa entrar com o time titular. Claro que vão ter datas agora, a Sul-Americana só no final do mês que vem. Então vão ter datas de Copa do Brasil no meio do caminho. O Atlético provavelmente vai poupar no Campeonato Brasileiro. Vai acabar jogando os 2 jogos com o Santos com o time titular pela Copa do Brasil, que já são nos próximos meses de semana. Então, que nem se falou, provavelmente a gente vai ter dificuldade, vai perder os jogos, mas tem que pontuar, tem que fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro para não deixar o grupo da frente desgarrar tanto, porque mesmo indo bem nas Copas, que nem foi o caso da Sul-Americana e que nem é o caso da Copa do Brasil, a gente tá bem, são competições que em 2 semanas você pode estar fora, e daí você tem que estar bem no Brasileiro para poder jogar elas de novo. Não, a Sul-Americana nem tanto, mas poder estar numa Libertadores, poder estar bem numa Copa do Brasil mais pra frente. Então acho que precisamos fazer pontos, não podemos deixar o grupo da frente desgarrar, mas também sabendo que o elenco é curto e que você não pode exagerar, por exemplo, botar um Terans pra jogar um jogo desse em Cuiabá e arriscar perder o cara pra esse jogo importante do meio de semana. Então são escolhas, e o Atlético não tem elenco para jogar as 3 competições. Em alguma a gente vai acabar perdendo, e tem sido no Brasileiro, que bom. E antes, vamos continuar falando do elenco, antes da gente entrar para a Sul-Americana. Eu quero terminar com esse assunto, mas o Atlético oficializou aí as contratações do zagueiro Lucas Fasson, né, que estava no La Serena do Chile, que veio, cria do São Paulo, um zagueiro de 20 anos com contrato de 5 anos, canhoto, mais um zagueiro para também fazer essa possibilidade também de elenco crescer. E o Pedro Rocha, que a gente já vinha falando, né? Acho que de zagueiro a gente se reforçou bem. Teve o Hernandes, mais 2, né? Mais 2 zagueiros novos, com o Hernandes um contrato de empréstimo, mas o Fasson um contrato longo. Acho que ali tá tudo bem. Eu iria atrás de um segundo volante para a vaga do Christian, para revezar com o Christian, por mais que o Eric tenha entrado bem nesse jogo contra a LDU. Acho que mais um jogador para aquela posição, e com certeza mais um jogador do ataque. Pode ser centroavante, pode ser jogador de lado de campo. O que vier pro ataque tá bom. Então acho que são mais 2 peças do nível do Pedro Rocha, que é difícil deixar no mercado, a gente sabe, não é algo simples. Mas 2 peças do nível do Pedro Rocha, acho que já fecha esse elenco do Atlético, já melhora muito a condição do time reserva, né? Que acho que é o que o Atlético precisa hoje, é ter opções no banco. Ganhamos o Bissoli nesse jogo da LDU, mas isso é um papo para esse momento agora. Só para fechar o papo do Brasileiro, o Atlético joga contra o Corinthians nesse domingo, dia 22, e depois pega o Palmeiras fora de casa dia 28. Agora então vamos conversar sobre a Sul-Americana e o que permeou esse jogo aí, que até a gente comentou na live. Os 2 pontos mais importantes foi a volta dos que não foram, do Vitinho, né? De repente apareceu de titular, que eu acho que a gente precisa falar disso, porque isso pra mim é fato crasso de que o Atlético levou meio sorte que conseguiu o Pedro Rocha, porque nem o próprio Atlético acredita no Cadu. Se você é atleticano, que eu acho que você é há muito tempo, você sabe que o Petralha deixar um jogador praticamente vendido por milhões de euros entrar em campo depois de ser vendido, é porque provavelmente Antônio Oliveira chegou e falou: cara, não tem a menor condição de eu jogar com esse cara aqui. Então eu acho que o Vitinho daí no fim das contas fez um jogo nota 6, assim, né? Um jogo ok. Lógico que se fosse o resultado diferente, talvez o nosso comentário fosse diferente também, mas foda-se, né? Não consigo... Não fez nada. Exatamente. Não fez nada. E, assim, fez esse jogo aí, jogou o último jogo na Baixada, mas pra mim isso é fato e claro que você colocar um jogador 90% vendido por milhões de euros é porque
não dá pro Atlético contar com o Cadu. E mostra um certo desespero. Primeiro, pra mim, acho que isso que você falou faz muito sentido no quesito de o Atlético montou mal o elenco e assumiu isso no jogo de hoje. Que Sim. É isso que você falou, o português falou, não dá pra jogar com esse cara aqui que vocês me deram, eu preciso desse aqui que foi vendido, eu sei, é um risco, mas é o objetivo do clube, o que vocês preferem? O Atlético liberou, jogou, ele realmente não fez tanta diferença, mas o Carlos Eduardo nem entrou em campo e o Atlético ganhou o jogo, e provavelmente se ele tivesse em campo ele não ia ter feito nada, assim como o Vitinho. Uma pergunta bem boa que você fez durante a live, você prefere o Vitinho desmotivado ou o Cadu motivado? Exato, e é o Vitinho desmotivado. Então essa é a questão, e ele nem tava desmotivado, seria injusto falar. Não, é que teve essa discussão, né, sobre durante a live. Mas eu acho que é isso, o Atlético provou no jogo de hoje que planejou mal o elenco, mas passou de fase, isso que importa. Não foram 3 gols do Vitinho, não foi o cara que acabou com o jogo, mas esteve lá, jogou bem, e a gente sabe que mesmo ele não estando num dia bom, atrapalha menos que o Cadu, joga mais bola que o Cadu, então fez uma boa partida, se despediu do Atlético, segunda-feira deve estar indo pra França, e agora o Pedro Rocha. Eu não sei só a questão das inscrições, se a gente vai poder inscrever ele ou não nessa próxima fase. Eu não sei te dizer também, mas eu acho que o Atlético consegue inscrever a cada fase. Mas se ele entrar muito bom, se não, vai continuar jogando no Campeonato Brasileiro e tudo, e a gente vai ter que se contentar com o Cadu nas próximas fases da Sula, que é a semifinal, tem mais 3 jogos pro campeonato, mas no fim das contas acho que foi uma classificação heróica, não a lá, aquela contra o Penharol, que a gente ganhou de 4-1 fora de casa, que aquilo é heróico, Sim. Mas de um outro nível, né, e nem um jogo tão batalhado, assim, como um Sporting Cristal. Mas foi um jogo com o Atlético em 2013, foi, né? Muito mais 2014. 2014, exato. 2013 a gente se classificou. Isso. Mas dentro do escopo de coisas épicas que o Atlético já fez, foi uma partida histórica. Acho que ponderando falhas defensivas, principalmente do Marcinho, a gente pode falar disso mais pra frente, mas acho que é legal exaltar essa casca que o Atlético cria, né? A casca do time que já chegou e perdeu muitas vezes, e quando chegou e ganhou, criou esse ambiente dentro do clube que as viradas são possíveis, que a gente acredita, e que mesmo o time não vindo de uma fase boa e tudo mais, ainda é Atlético, ainda é arena, ainda tem mística. Então, tudo isso que foi criado em 18 e 19 principalmente, a gente vê que se mantém nos mata-matas, o Atlético está muito forte. Esse jogo, acho que animicamente, assim, pros caras de motivacional, é o que eles estavam precisando pra fechar e realmente falar, não, a gente vai ser campeão. Foi jogo de campeão. Pode ser que não seja campeão, mas foi jogo pra ser campeão. Essas viradas, assim, igual foi na Sul-Americana em 2018, passando nos pênaltis, igual foi o 2-0 em cima do Grêmio pela Copa do Brasil, passando nos pênaltis também. Esses jogos realmente trazem essa... os caras falam, pô, tão foda a gente chegar aqui, a gente precisa fazer valer. Isso é realmente bem legal. E vamos falar do Bissoli, né, cara? O Bissoli, que é um cara que voltou reserva do Cruzeiro, que é um time horroroso, né? A gente não precisa nem falar da fase do Cruzeiro. A gente precisa ser sincero que não vi ninguém se manifestando de maneira otimista com essa volta aí, né? Eu ainda acho que é cedo de a gente falar que não, mas... porque um cara que... eu acho legal relembrar que o Kaiser só veio porque o Bissoli não estava jogando nada no passado. Nada, mas estava fazendo jogos horrorosos. Daí esse ano rolou invertido. Eu acho que... beleza, tá aí. Fez esses 2 gols contra a LDU. Vamos já começar a falar sobre o jogo da LDU. Fez 2 gols contra a LDU. Já traz um pouco mais de, pelo menos... confiança, né, cara? Que é muito do centroavante, é confiança, mas... Lembrando que temos os 2 agora, né? Vai ser Kaiser e Bissoli pro resto do ano. Mas vamos lá, vamos analisar o que o Bissoli produziu em campo. Os 2 gols foram importantes. O cara fez os gols, pronto. Isso já basta pra ele ser exaltado. A gente tem que exaltar, porque veio de toda a situação que o Adestou, que a gente sabe, veio de uma Série B, era reserva, no elenco bagunçado, entrou, teve a oportunidade da vida dele e agarrou. Isso é muito importante. Ele fez o que ele tinha que fazer. Exato. Meteu os gols e teve personalidade de querer bater o pênalti.
porque o Nicão podia muito bem, era o cara que tinha que chamar, Thiago Heleno, ele chamou a responsabilidade e bateu o pênalti e fez o gol. E eu tava torcendo por Deus pro Nicão não bater, cara. Com todo respeito ao Nicão, ele não bate bem pênalti. Pênalti é foda, exato. É o Henrique Dourado invertido, já falei. Mas se for analisar o jogo do Bissoli, ele não acrescentou pro Atlético. Ele não foi um cara que ganhou muitas bolas, ele não foi um cara que apareceu muito bem, ele não foi um cara que participou muito do jogo. Quando precisou dele, tava lá e empurrou pra dentro, que era uma coisa que o Kaiser não tava fazendo, que quando a bola chegava no Kaiser ele tava perdendo o gol. Mas é um cara que fez o gol e tudo mais. Mas ele não entregou tudo que ele pode. Eu acho que a gente tem que ter calma com a volta do Bissoli. Eu acho que foi um jogo bom, foi um jogo importante. Tem que usar ele nos mata-matas, porque são jogos diferentes, tem características diferentes e tudo mais. Mas não vamos esperar que ele vá fazer 2, 3 gols por jogo, porque foi um jogo muito específico. E ele não entregou ao longo do jogo mais oportunidades, ele não se movimentou bem, a gente não pode falar que ele se movimentou bem entre os zagueiros. Ele não criou tantas opções de ataque como o Christian, por exemplo, que chegou de trás, entrando de elemento surpresa. Então é um cara que a gente tem que ter uma certa calma. Ele ainda não tá no auge, mas já mostra que é cascudo para esses momentos. Porque gol de letra em Peñarol, em Libertadores, não é pra qualquer um. 2 gols em quartas de final. Fez gol na Copa do Brasil, 2 contra o Flamengo, na ida e na volta. A gente acabou sendo eliminado, mas fez um na ida e na volta. Então é um cara que vem aparecendo nesses momentos e tem que dar minutos pra ele. Ganhamos mais um jogador, porque ele vai se motivar, obviamente, com isso. E o Kaiser vem cada vez menos motivado pra jogar no Atlético. E sendo advogado do diabo, é uma coisa que eu falei no começo do ano passado, que o ano passado pro Bissoli ele vinha com 2 sombras muito fortes, que era Marco Ruben no ano anterior e Walter, que a torcida em qualquer momento pedia Walter. É verdade. Então ele teve essa questão também que... assim, não querendo defender, porque realmente ele sentiu, mas talvez esse ano seja diferente. Talvez esse ano ele venha e fale, estão acreditando em mim, estão me dando essa oportunidade, eu vou fazer valer, sem a cada 10 minutos pedir em outro jogador, porque nesse momento não tem. Eu não vejo muita gente a cada 10 minutos pedindo pro Kaiser entrar ou nesse momento, ou pro Mingote. Então assim, diminuiu um pouco a sombra, aumentou mais a responsabilidade, e talvez isso mude também na cabeça dele, que ele é um piá novo, ainda tem tempo, né? E exaltar, acho que de maneira geral a partida do Christian. Sim. Acho que o jogo divisor de águas na carreira do Christian virou jogador principal nesse time, porque era um momento duro do Atlético e ele tirou 2 gols em 3 minutos da cartola. Então foi um jogador muito bom, ainda sofreu o pênalti. Isso, pra mim a gente até tava falando que ele foi o melhor do jogo, porque o pessoal da Conmebol, da transmissão, escolheu o Bissoli. Ok, fez 2 gols, fez o gol da classificação, mas o cara fazer 2 gols no momento daquele no jogo e ainda levar o pênalti, estava dentro da área, muito legal. A gente até conversou que o Terans foi muito marcado nesse jogo, o time da LDU veio pronta pro Terans, mas daí abriu a possibilidade do Christian chegar na área, que é o que a gente precisa desse segundo volante. E mérito dele, porque até a gente conversou isso na live, eu sinto falta. Acho que de maneira geral o Christian ele não aparece tanto pra levar essa bola do zagueiro pra frente, mas ele teve a presença de espírito, né, de entender o jogo e ver que ele tinha espaço pra infiltrar na área, seja num cruzamento, como foi no lance do gol, ou carregando a bola. E não só no lance do primeiro gol, ele fez isso em outras 2 oportunidades no jogo, que ele conseguiu chegar uma bola na linha de fundo, que até foram pro VAR ver se tinha pego na mão. Sim. E um outro lance também que ele chutou pra fora. Então acho que, de maneira geral, o Christian foi muito bem no jogo. Pra mim foi o principal jogador e levou um espírito do Atlético. E analisando coletivamente, acho que ainda precisamos melhorar e muito a parte defensiva. Acho que isso ficou claro. O primeiro gol dos caras foi, assim, um contra-ataque fácil, o gol saiu naturalmente. E o segundo gol, falha pra mim exclusiva do Marcinho, tava mal posicionado e não conseguiu chegar no cara. E o Marcinho falha no primeiro gol também pra mim, e é o grande jogador que destoou. Mas ele fez o passe pro Terans cabecear, beleza, foi um lance, mas os 2 gols pra mim foram culpa dele, os 2 gols da LDU, ele falhou nos 2.
e já vem deixando a desejar há algum tempo. Não sei até que ponto que o Kelvin pode entrar ou não, mas tem que também ser dito que o Marcinho foi mal nesse jogo contra a LDU. E no mais, acho que criamos mais opções de time, criamos casca principalmente, que é uma vitória dura, histórica, como a gente falou, e é bom para também a garotada que tá vindo, a galera que tá vindo da base, o Christian, o próprio caso, o Abner, ganhar essa casca de jogos internacionais, de jogos mata-mata. É muito importante que eles passem por esses momentos para eles se tornarem Lodges, Brunos Guimarães, Rones, enfim. É isso que a gente espera, né? Exatamente, joguinho bom pra estar na baixada, hein? Esse deu saudade. Nossa, deu saudade, imagina, não cara, tá lá. com a torcida levando os caras pra cima. Mas o que importa é que estamos entre os 4 da Sula. Importantíssimo. Exato. Você tem as datas aí, né? A gente pega o Penharol na semi. E lembrando que a final da Sul-Americana é jogo único em Montevidéu. O Atlético pega agora o Penharol no dia ida em Montevidéu, 22 de setembro. Volta 29 de setembro na Arena. O Penharol tem um time um pouco melhor do que a gente viu nos últimos anos. A gente cruzou com os caras, além de amistosos, né? Que o Atlético acabou jogando amistosos com o Penharol. Cruzamos com ele em 2 na Libertadores e na Sul-Americana nos últimos anos. Mas o Atlético vem com um time melhor que o Penharol, e o Penharol perdeu peças, né? O próprio Terans foi uma peça que eles perderam pro Atlético. E lei do ex tá aí, vai meter gol no Penharol. Vai ser depois dos jogos da seleção uruguaia. Vai ser depois dos jogos, não vai ter data FIFA e tudo mais. A gente perde o Terans pra Copa do Brasil. Nem são os 3 jogos que estavam a gente tem que passar, né? Se passar, teria semifinal. Mas a CBF remanejou algumas datas. Cara, eu tô muito empolgado, pra ser bem sincero, pra essa semifinal. A gente vai acabar no decorrer mais próximo dos jogos falando muito sobre isso. Sim. Mas eu tô muito empolgado. Acho que o Atlético hoje realmente criou uma casca, criou uma identidade de time campeão. E o Bragantino pode até estar jogando um futebol melhor que o do Atlético hoje, mas o Bragantino tem menos camisa e a gente sabe que isso na hora pesa. E o Atlético criou algo, e eliminar a LDU, que não é um time pequeno, porque a gente não passou de... LDU tirou o Grêmio, cara. Vamos lembrar que era pra gente ter jogado com o Grêmio, né? Além de tirar o Grêmio, a LDU é campeã de Libertadores e é campeã de Sul-Americana. Sim. Então é um time grande dentro do cenário sul-americano, e a gente foi grande em cima de um time grande. Então isso dá bastante É assim esperança. que a gente vai ganhando o nosso nome, né? Exato. Que é uma coisa que a gente fala muito essas coisas, né? Exatamente. E eu tô muito empolgado também pra ver o Atlético num campeonato importante com final de jogo único, cara, né? Assim, a gente nos nossos grandes títulos aí sempre foram ida e volta e tal, então um mata-mata do Atlético num jogo único em campo neutro muito interessante, cara. Tô bem empolgado pra ver, e espero que o Atlético faça 2 bons jogos contra o Penharol. É importante a gente frisar isso que você falou, não é o mesmo Penharol que a gente passou até fácil, né, na Sula, né? Então é um jogo, não é de se matar com a unha, mas o Atlético tá a 2 jogos de fazer mais um dos principais jogos da sua história. Eu acho que o Atlético sempre, desde o começo dessa fase de mata-mata, foi colocado como favorito. Até com o Grêmio, até com o Santos na jogada, porque o Atlético tá montado pra isso. Isso é o torneio pro Atlético, a Sul-Americana. Eu acho que hoje a gente dá mais um passo a ser colocado nessa semifinal como favorito, porque somos a melhor campanha, então a gente decide em casa, independente de qualquer adversário que viria, decidiríamos em casa, e estamos vindo de títulos internacionais, de um reconhecimento. Então hoje não é exagero você falar que o Atlético é o favorito. Sim. Mesmo com o Santos na jogada. E é muito legal a gente falar dessa Sul-Americana, que é uma Sul-Americana completamente estranha, que passava e que tem um jogo único na final. Então, né, é mais um argumento pra gente falar que o Atlético realmente tá criando esse nome E muito difícil a Sul-Americana desse ano. Sim. Acho que é a mais difícil. Sim. O Ceará passou por uma situação curiosa nessa fase de grupos, porque ele tava em primeiro, liderou o tempo inteiro, e na última rodada, combinação de resultados, passou outro e o Ceará ficou de fora. Então, muito difícil essa Sul-Americana. O Atlético tá fazendo muito bem o papel.
E, cara, eu empolgado mesmo, porque ainda podem vir outros reforços nesse meio do caminho, se der pra inscrever, melhor ainda. E a gente vem forte. Eu gosto do confronto contra o Peñarol, prefiro nesse momento. Contra a LDU eu preferia estar no outro lado da chave. Contra o Peñarol eu prefiro estar desse lado da chave do que pegar o Bragantino ou o Santos e Libertad. Libertad seria um pouco mais fácil dentre todos os adversários possíveis, mas mesmo assim prefiro estar pegando o Peñarol do que o Bragantino, por exemplo. O Bragantino é um time difícil. A gente ainda não se deu bem com o Bragantino. E eu prefiro pegar na final, porque na final a camisa acaba pesando mais. Na semifinal, claro, pesa em todo mata-mata, mas os jogadores do Atlético na final, acho que vai ser criada uma outra mística, vai ser criada uma outra mídia também por trás, porque os caras também são movidos à mídia. E tô empolgado. O jogo de hoje foi um jogo que deixou a gente com saudades de viver isso dentro da arena. Meu Deus do céu. Falha. Então, tentar segurar um bom resultado, fazer um bom resultado lá antes e chegar na Baixada com mais tranquilidade do que foi contra a LDU, né? Pelo amor de Deus, né? Até que não era um resultado tão difícil da gente conseguir, 1-0 que ia pros pênaltis, mas o Atlético fez o favor de deixar mais difícil. Mas o que importa é que a gente conseguiu reverter dentro do próprio jogo. A gente fez os gols no horário exato que a gente tinha que fazer, né? Exato. A gente até comentava na live, cara, agora a gente precisava fazer um gol agora. O Atlético conseguia fazer, então vamos pra cima dos caras. Acho que é a menina dos olhos do Atlético, né? A gente precisa ser realista, cara. Na Copa do Brasil é muito difícil, cara. Não sei se vocês estão assistindo os jogos do Flamengo aí, cara, mas assim, muito difícil tirar desses times aí da ponta da tabela dessa Copa do Brasil. Lógico que mata-mata é difícil, tem outras coisas, o próprio Inter meteu 4-2 nos caras e tal, mas assim, se a gente for analisar, comparar as duas competições, tá muito mais difícil a Copa do Brasil do que a Sul-Americana. Exato, eu acho que esse é o pensamento. O Atlético acho que dá pra passar pra semi, dá pra eliminar o Santos. Então, o Santos não é o caso, né? Que daí a gente pega o Flamengo, né? Que é Flamengo e Grêmio, a outra. É Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio. Daí pega o Flamengo na semi. E, assim, chegou na semi ser eliminado pelo Flamengo. Sim, que eu acho que bem. É o que vai acontecer. Foi mal. Tudo bem, tudo bem. Eu também não sou muito otimista, mas se passar também, se credencia ser. Assim, se vai passar. Vai ter acontecido de novo, porque a gente já fez isso. Se o Atlético passar do Santos primeiro, que é o primeiro jogo que tem. Então não vamos projetar Flamengo antes de passar do Santos, que vai ser difícil. Vocês sabem, se duvidar. Nunca ganhamos na porra da Vila desde 2005. Jogo tenso. E o Santos uma pedra no sapato do Atlético aí desde 2004. Passando do Santos, se acontecer de passar do Santos, e o Atlético acabar por um infortúnio passando do Flamengo também, daí é pra acreditar demais nesse time, né? Sim. Porque vai dar muita casca. Pô, imagina, cara, o Atlético aí nesse momento, na semifinal contra o Peñarol. Não vai bater as datas, mas passado um Flamengo aí, que eu acho que a Sul-Americana acaba antes da Copa do Brasil. Acaba antes, mas é porque a Sul-Americana vai jogar a semifinal depois da semifinal da Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai ser seguido. Vai ser 2 jogos, daí se passar, 2 jogos. Então, perfeito. Imagina nesse momento aí, vamos sonhar. Passado o Flamengo e passado o Peñarol aí em 2 semanas seguidas. Cara, abraço pra Tia Chica, a gente vai ser um dos maiores times do Brasil. Exato, mas daí a gente vai estar em 12º no Campeonato Brasileiro. A gente vai estar em 20º do Brasileiro. Não vai acontecer. Não vai dar. Chegou a hora do bolão, Marcão. Temos Quais 2 jogos aí. Atlético e Corinthians pelo Brasileiro e Atlético e Santos pela Copa do Brasil. Brasileiro, o Atlético vai... Reservão. Em casa esse jogo? O Atlético ganha de 1-0 do Corinthians, o Corinthians é fraco. Tá. Mesmo com o Renato Juliano, Renato Augusto. Gabriel. Sabe aquele meme do... Gabriel. Não, o Atlético passa 1-0, sofrido, chorado. E Atlético e Santos em casa. 2-0 Atlético. 2-0. Eu vou mudar minha coisa. Porque ninguém nunca ganhou as nossas bolões, porque ninguém fala que o Atlético vai perder. Vai dar 1-0 pro Corinthians em casa. Gol contra do Carlos Eduardo. Massa. E Atlético e Santos vai dar 1-0 pro Atlético. Tá bom. No mata-mata a gente passa e no brasileiro a gente segue o calvário.
Mandem aí as tuas coisas. Eu vou facilitar essa semana. Se você acertar o resultado, não o placar. Se você acertar o resultado, você ganha uma camiseta. Então se você acertar que o Atlético ganha uma e empata outra, né, e tal. Se tiver mais acertadores, eu vejo o que eu vou fazer. Deixa de sorteio. Mandem aí. Se você acertar quem ganha dos 2 jogos, você ganha uma camiseta aí. Não é oficial, né? Importante falar. Exato. Uma camisetinha de pano. E boa sorte aí, mande aí. E mande também quem que você acha que foi o melhor em campo contra o LDU. Se você acha que realmente foi o Bissoli pelos gols importantes ali no final do jogo, ou se você acha que foi o Christian. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, mas pelo pênalti. Pelo pênalti também foi muito mais decisivo. Exato. Isso aí, Marcão. Isso aí. Na vibe essa sexta-feira. Cara, eu tô muito feliz. Essa quinta-feira. Que já é quinta, mas vocês vão ver na sexta. Exatamente. Muito feliz, cara. Pelo amor de Deus. Foi um jogo tenso. Se você não viu nossos cagaços, bota lá. Se quiser só pegar a parte final, que foi a parte tensa dos gols. Eu vou ver se eu consigo fazer ver como é que ficou a imagem, ver se eu faço um apanhado geral ali. Também. Mas enfim, foi muito legal fazer essas lives, a gente vai fazer mais pra vocês. Conforme o canal for pegando viewers também, a gente vai crescendo. Mas a gente faz com o mesmo, tiver 2 caras, a gente faz igual. Mas a gente se divertiu bastante, contar pra vocês mesmo, tendo pouca gente, a gente se divertiu bastante. E essa que é a pira, essa que é a vontade. A gente faz por cerveja, Atlético e só comentar o jogo, se tiver só nós, a gente vai fazer igual. Exato. E áudios, entre no grupo, tá na descrição aqui. Galera botou áudio. Comentou lá. O jogo durante o jogo, porque o áudio da galera. É muita resenha o grupo, de verdade, é muita resenha mesmo, os caras são empolgados. Entre lá, faça parte dessa parte da torcida, porque os jogos vão voltar também, galera, né? E você vai querer aquela companhia de novo pra tomar uma cervejinha. Vai que a gente marca, né? Um pré-jogo do grupão. A gente marca um pré-jogo do grupão. Acredito que muita gente vê ele no Camisas, mesmo faz o pré-jogo no Camisas. Então, entra lá também, vai conhecer bastante gente atleticana pra volta dos estádios aí, volta da galera no estádio que tá quase pra acontecer. E mandar um salve pro meu pai. Pelo amor de Deus. Senão vai dar ruim, a gente sempre perde quando eu não mando. E deixar um salve pra todo mundo que tá acompanhando aí também, porque hoje foi muito, 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 muito legal. Quero mandar um beijo pra minha esposa Thaís, que assistiu a live com a gente ali. Pro Celotas, que ficou contando os jogos. A gente parou de ver os comentários. Ele ligou pra gente pra falar que tinha sido gol do Atlético antes da gente assistir. Mas foi legal os comentários ali, a galera que participou. Muito show mesmo. E vamos pra cima, vamos continuar fazendo essas paradas aí. Beleza, galera? Então, vamos ver o que vamos fazer, porque, vamos ser sinceros, né, Marcão? Esses jogos que são quinta-feira, na hora da gravação, meio que matam a nossa programação aqui, cara. Exato. Porque a gente usa esse horário que a gente tinha feito pro jogo aí, que a gente usou na live pra gravar. Então, às vezes que a gente conseguir fazer essa live, talvez a gente fique mais difícil pra gente conseguir lançar um podcast na segunda-feira. Mas a gente vai se ajeitando, sempre vai ter vídeo, vocês podem ficar tranquilos aqui que o que não vai faltar é nosso empenho. Tá bom, galera? Então entre lá no nosso grupo do Zap, como o Marcão falou. Do Zap. E se inscrevam no canal, importante também, e sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, /O Quinto Vento, e a gente vai comentando tudo e mostrando as coisas que a gente faz pelo canal nas redes sociais, tá bom, galera? Obrigado, então a gente volta logo aí, fiquem com a gente e vamos se divertir vendo o Atlético, que esse joguinho deixou a gente feliz. Não, e a temporada tá boa. Tá boa. Não tem como falar que não tá, tá legal. Exatamente. Valeu, galera, até mais.